Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 4 de dezembro, Daniel capítulo 12, Salmo 123, Provérbios capítulo 29, versículos 2 e 4, 1 João 4, música Eterno Legado. Comecemos agora, imediatamente, em Daniel, capítulo 12. Em nome de Jesus, vamos lá. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, ao fim dos dias, se levantará para receber a sua herança. Jesus é o Senhor. E sua manifestação perante a criação, mas sendo rico o Senhor em misericórdia e amor, perdido o pecador, proveu-lhe um resgatador. Amém. Salmo 123. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Ó Senhor Jesus. Ele traçou para que nele andemos, expressemos e manifestemos o Senhor. Para que nele andemos, expressemos e manifestemos o Senhor. Para que nele andemos, expressemos e manifestemos o Senhor. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta.
Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de impostos o leva à ruína. Provérbios capítulo 29, versículos 2, 3 e 4. Senhor Jesus. Tudo que o Deus da paz pelos profetas disse aos nossos pais, o que há anos atrás nos contaram os nossos ancestrais. Aos nossos filhos diremos deles a palavra. 1 João capítulo 4. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa porção para esse dia. Concluamos tudo aí, ouvindo a canção Eterno Legado. Amém. Paz pelos profetas disse aos nossos pais, o que há anos atrás nos contaram os nossos ancestrais. Aos nossos filhos diremos deles a palavra, não encobriremos. A eles falaremos e a vindoura geração alegres cantaremos. Louvores ao Senhor, que com ardor prontamente nos salvou, e tudo quanto com rigor intenso amor realizou.
nosso estado, caídos e prostrados em nossos delitos e pecados, a este mundo montados e por seu curso guiados, por um ser monstruoso que domina este mundo tenebroso, seus aliados cegos e sem direção, mas em constante atuação, dos filhos de Adão em desobediência e rebelião. Iguais a eles, no entanto, estávamos também andando, a carne cogitando e para ela sempre nos inclinando, escravizados e atados pelos principados ao pecado, naturalmente sem paz, filhos da ira como os demais, mas sendo rico o Senhor, sangue e água na cruz derramou, com sangue nos comprou e com água Deus nos filiou. O império das trevas inteiro até que o Criador enfim nos libertou, ao reino de amor do Filho nosso Redentor nos transportou, e foi capaz de ao lado do Pai nos assentar nos lugares celestiais, longe do acusador e amaldiçoador ele nos colocou, o seu sangue nos deu perdão e reconciliação, que é da plena filiação, para ter expressão de sua manifestação perante a criação. Mas sendo rico o Senhor em misericórdia e amor, perdido o pecador proveu-lhe um resgatador. A divina graça superabundou e mediante a fé salvou-nos o Senhor, e nada disso vem do pecador, foi o próprio Deus quem nos doou. Somos do Criador, a obra-prima que em Jesus o Salvador ele criou, obras essas que em tempo anterior Deus o eterno benfeitor nos preparou, e é o caminho apertado de amor que para nós ele traçou, para que nele andemos, expressemos e manifestemos o Senhor, para que nele andemos, expressemos e manifestemos o Senhor, para que nele andemos, expressemos e manifestemos o Senhor. Tudo que o Deus da paz